Livro 74, Ideal Espírita, publicado em 1963, ditado por espíritos diversos, psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Paciência, de Emanuel. Onde estejas, apresentas o nome que te assinala, a ideia que te dirige, a roupa que te acolhe e os sinais que te identificam. Em teu benefício próprio não ouvides carregar onde fores, a energia da paciência que te garanta a serenidade. Se alguém te anuncia catástrofes iminentes, qual se trouxesse na boca o vosério das trevas, ouve com paciência e perceberás que a vida permanece atuante, acima de todas as calamidades, à maneira do sol que brilha invariável, sobre todos os aguaceiros. Quando a provação te visite, a modo de ventania destruidora, sofre com paciência e colherás dela renovado vigor semelhante à árvore que se refaz pela angústia da poda. Diante do golpe que te alcança as fibras mais íntimas, suporta com paciência as dores do reajuste e cicatrizarás valorosamente as chagas do coração conquistando os louros da experiência. Padeces inesperada injúria dos entes amados que te devem carinho, no entanto, passa por ela com paciência e, amanhã, ser-te-ão mais afeiçoados e mais amigos. Tolera a deserção de companheiros queridos que te deixam nas mãos o sacrifício de duras tarefas acumuladas, contudo, prossegue com paciência no trabalho que o mundo te reservou e mais tarde, teus ideais e serviços se erigirão por alimento e refúgio em favor deles mesmos. Irritação é derrota prévia, queixa é adiamento do melhor a fazer. Reclamar é complicar, censurar é destruir. Em todos os males que te firam, usa a dieta da paciência assegurando a própria restauração. E toda vez que sejamos induzidos a condenar alguém por essa ou aquela falta, inventariemos nossas próprias fraquezas e reconheceremos de pronto que nos encontramos de pé, em virtude da paciência inexaurível de Deus. Não desdenhe brilhar, de Valério. Sim, era acusado de um crime e fora aprisionado pelos homens. Tudo indicava que na máscara daquele rosto a beleza fugira. Traços duros e irregulares, tez sem cor e sem viço, cabelos ralos e descuidados, testa vincada por rugas profundas, olhos embaixeados por desesperos ocultos, nariz adunco e disforme, boca rasgada de cantos contraídos, maxilares proeminentes, ar de tristeza e preocupação, e caminha vacilante, tormento à vista. Súbito, porém, o homem sorri e um sopro de simpatia vitaliza-lhe o semblante. Alteram-se-lhe todas as linhas para melhor qual se possante facho interior fosse aceso de inesperado. Não era o mesmo homem. Já não parecia um criminoso. Amigo, você já observou o efeito renovador de um sorriso? Sorriso é raio de luz da alma. E a luz, ainda mesmo no abismo, é sempre esplendor do alto vencendo as trevas. Não negue a dádiva do sorriso seja a quem for. Sorri na dificuldade, sorri na luta, sorri na dor. Sua alma é sol divino. Não desdenhe brilhar. Fé e Caridade, de André Luiz. Dizem que toda pessoa de fé viva sofre, incessantemente, nas obras da caridade, em nome do Cristo. No entanto, vale explicar por que isso acontece. Espíritos pessimistas aceitam a derrota de quaisquer iniciativas, antes de começá-las. Egoístas moram nas próprias conveniências. Tíbios desrespeitam as horas. Frívolos vivem agarrados à casca das situações e das coisas. Levianos esquecem compromissos. Oportunistas querem vantagens e lucros imediatos. Vaidosos desconhecem, propositadamente, a necessidade dos outros. Impulsivos criam problemas. Toda pessoa, porém, que confia no Cristo é, consequentemente, alguém que procura servir, assimilando-lhe exemplos e lições, e, por isso mesmo, é indicada por ele ao trabalho do bem, de vez que chamar preguiçosos e indiferentes não adianta. Doadores de suor, de Aura Celeste. Todos os dias, surgem, aqui e ali, os que procuram doadores. Devedores da finança terrena buscam doadores de empréstimos nos institutos amoendados. Adeptos desses ou daquele partido político buscam doadores de cargos públicos. Estudantes buscam doadores de instrução na esfera universitária. Mulheres buscam doadores de elegância no campo da moda. Artistas buscam doadores de inspiração. Por toda a parte, há doadores. Doadores de providências, de recursos, de ideias, de estímulos, de sangue,
de olhos, de informações, de palavras. E Jesus também caminha na terra procurando certa categoria de doadores difíceis de encontrar, os doadores de suor, que trabalhem desinteressadamente na construção do seu reino de luz. Irmãos, o Divino Amigo nos bate às portas do coração, pedindo serviço. Sigamos adiante, guardando a felicidade de sermos com Ele os doadores de suor. Barragem, de Emanuel. Quanto mais se adianta a civilização, mais extensos se fazem os processos de controle em todos os distritos da atividade humana. O trânsito obedece a sinais previamente estudados. Comutadores alteram a direção da corrente elétrica. Automóveis usam freios altamente sensíveis. Locomotivas correm sobre linhas condicionadas. Simples engenhos de utilidade doméstica funcionam guardados por implementos protetores. Em toda parte, surgem sistemas de cautela e defesa evitando perturbações e desastres. Semelhantes apontamentos induzem-nos a aceitar o imperativo de governo à força mental, cujo destempero não somente inutiliza as melhores oportunidades daqueles que a transfiguram em rebenque magnético da revolta, mas também azeda os ânimos em torno, urtigando-lhes o caminho. Cólera é sempre porta aberta ao domínio da obsessão. Consultemos as penitenciárias, onde jazem segregados milhares de companheiros que lhe caíram sob as marteladas destruidoras. Entrevistemos os suicidas, degredados em regiões de arrependimento e regeneração além túmulo. Ouçamos muitos daqueles que largaram inesperadamente o corpo físico ou foram colhidos pela morte obscura e escutemos grande parte dos alienados mentais que vagueiam em casas de tratamento e repouso, quais mutilados do espírito, relegados à periferia da vida, e encontraremos a explosão arrasadora da cólera na gênese de todos os suplícios que lhe garroteiam a alma. Consideremos tudo isso e toda vez que a irritação nos acene de longe, ofereçamos de pronto a inundação dos pensamentos de agressividade e revide, violência e desespero, um anteparo silencioso com a barragem da prece. Cristamente, de André Luiz. Conheça a você mesmo. Existem pessoas que percorrem o mundo inteiro à procura de si próprias. Resguarde o corpo físico. Toda indisciplina pode dar serviço aos coveiros. Santifique a palavra. Entre os animais da terra, só o homem possui desenvoltura para falar. Supere o vício. Se você não domina o hábito acaba dominando você. Ajude para o bem. A luta pela conservação da posse também cria chagas e rugas. Esqueça o mal. Antes da fatalidade da morte, existe a fatalidade da vida. Entenda auxiliando. Viva o cristão de tal modo que ninguém lhe deseje a ausência. Não reclame. O próprio Senhor do Universo traça leis, mas não faz exigências. Rogativa do outro, de Meimei. Sei que te feri sem querer, em meu gesto impensado. Pretendias apoio e falhei, quando mais necessitavas de arrimo. Aguardavas alegria e consolo, através de meus lábios, e esmaguei-te a esperança. Entretanto, volto a ver-te e rogo humildemente para que me perdoes. Ouviste-me a palavra correta e julgaste-me em plena luz sem perceber o espinheiro de sombra encravado em minalma. Reparaste-me o traje festivo, mas não viste as chagas de desencanto e fraqueza que ainda trago no coração. Às vezes, encorajo muitos daqueles que me procuram, fatigados de pranto, não por méritos que não tenho e sim esparzindo os tesouros de amor dos espíritos generosos que me sustentam. Contudo, justamente na hora em que me buscaste, chorava sem lágrimas, nas últimas raias da solidão. Talvez por isso não encontrei comigo senão frieza para ofertar-te. Revela-me o desespero quando me pedias brandura e desculpa-me o haver-te dado reprovação, quando esperavas entendimento. Deixa, porém, que eu te abrace de novo e, então, lerás em meus olhos estas breves palavras que me pararam na boca. Perdoa-me a falta e tem dó de mim. Sinônimos, de André Luiz. Berço, oportunidade, túmulo, revisão, família, vínculo, lar, refúgio, sociedade, escola, profissão, dever, instrução, cultura, educação, aperfeiçoamento, trabalho, renovação, serviço, bênção, experiência, presciência, cooperação, simpatia, dificuldade, ensinamento, perdão, libertação, dor, corrigenda, tempo, concessão, verdade, equidade, consciência, guia, caridade,
salvação, amor, Deus. Cultura de graça, de Sheila. Além da cultura primária da inteligência, o homem paga na terra todos os dotes do conhecimento mais elevado. Pelo currículo de várias disciplinas, cobram-se-lhe matrículas, taxas, honorários e emolumentos diversos, nas casas de ensino superior. Se quiser explicadores dessa ou daquela matéria em que se veja atrasado, é constrangido ao dispêndio de extraordinários recursos. Se decide penetrar o domínio das artes, é obrigado a remunerar as notas do solfejo ou a iniciação do pincel. Entretanto, para as nossas aquisições sublimes, permite o Senhor que a doutrina espírita abra atualmente na terra preciosos cursos de elevação, em que a cultura da alma nada pede à bolsa dos aprendizes. Cada templo do Espiritismo é uma escola aberta às nossas mais altas aspirações e cada reunião doutrinária é uma aula, suscetível de habilitar-nos às mais amplas conquistas para o caminho terrestre e para a vida maior. Pela administração desses valores eternos não há preço amoendado. Cada aluno da organização redentora pode comparecer de mãos vazias, trazendo simplesmente o sinal do respeito e o vaso da atenção. Jesus, o mestre dos mestres, passou entre os homens sem nada cobrar por seus divinos ensinamentos. E o Espiritismo, que lhe revive agora as bênçãos de amor, pode ser comparado a Instituto Mundial de Educação Gratuita, conduzindo-nos a todos, sem exigência e sem paga, do vale obscuro da ignorância, para os montes da luz. Em você, de André Luiz. O homem traz em si mesmo instrumentos indispensáveis à manutenção da própria paz, no esforço de progredir. Um alto-falante adaptado à garganta. 2 máquinas cinematográficas incrustadas nos globos oculares. 2 gravadores de sons encobertos pelas orelhas. Um pequeno guindaste preso em cada ombro. 2 suportes locomotores fixados ao tronco. Tudo isso, afora dezenas de complicados mecanismos que agem, interdependentes, na estrutura da sua máquina orgânica. O pensamento é a eletricidade que movimenta toda a maquinaria, e um atestado de garantia estipula prazo fixo ao seu funcionamento normal, quando usado com disciplina constante para fins elevados. Examine a aplicação da máquina pela qual você se manifesta. Qual ocorre a qualquer construção mecânica, o seu corpo físico pode ser empregado para edificar ou destruir, devendo trabalhar em ritmo uniforme para isentar-se da ferrugem e combater o próprio desgaste. Em você existem as causas da sua derrota e vibram as forças de seu triunfo. Hoje sim, de Emanuel. Ontem passado, amanhã futuro. Hoje agora, ontem promessa. Amanhã probabilidade. Hoje ação. Ontem parecia. Amanhã quem sabe. Hoje sem dúvida. Ontem anseio. Amanhã mudança. Hoje oportunidade. Ontem sementeira. Amanhã colheita. Hoje seleção. Ontem não mais. Amanhã talvez. Hoje sim. Ontem foi. Amanhã será. Hoje é. Ontem experiência adquirida. Amanhã lutas novas. Hoje, porém, é a nossa hora de fazer e de construir. Donativos menosprezados, de Militão Pacheco. Cumprir os próprios deveres sem esperar que os amigos nos teçam láureas de gratidão. Calar toda queixa. Abster-se do gracejo nas conversas de fundo edificante para não desencorajar a responsabilidade nascente. Grafar páginas consoladoras e construtivas sem a pretensão de sermos compreendidos ou elogiados. Prestar favores oportunos ao próximo sem a ideia de que o próximo venha, por isso, a dever-nos qualquer coisa, ainda mesmo o agradecimento mais simples. Reconhecer que as faltas dos outros podiam ser nossas, a fim de que saibamos desculpá-los sem condições. Não supor que o ouvinte ou os ouvintes sejam obrigados a pensar pela nossa cabeça. Escutar os erros de quem se exprime numa assembleia, sem sorrisos de mofa, para que o iniciante no cultivo do verbo superior não se sinta frustrado em seus intentos de bem fazer. Não atribuir a outrem essa ou aquela falha à vida em serviço. Auxiliar aos irmãos menos felizes sem exprobrar-lhes a conduta passada. Não acusar e nem criticar pessoas sob o pretexto de estarem ausentes. Silenciar diante das grandes ou pequeninos escândalos, sem considerações deprimentes, orando em favor daqueles que os provocaram. Não reclamar homenagens afetivas nessa ou naquela circunstância. Ouvir com respeito a palavra ou a dissertação supostamente fastidiosas, sem ofender a quem fala.
Evitar a maledicência em derredor de gestos, atitudes e frases sob nossa observação. Substituir espontaneamente e sem qualquer apontamento desfavorável, nas boas obras, o ceareiro em falta nas atividades previstas. Executar com sinceridade as obrigações que a vida nos preceitua sem a preocupação de invadir as tarefas alheias. Não opor contraditas às opiniões do interlocutor e sim ajudá-lo, sem presunção, a entender a verdade em torno disso ou daquilo, no momento adequado. Esquecer as obsessões em que os outros se envolvem e sim meditar nas obsessões de que ainda somos vítimas. Amar sem pedir que os entes amados se convertam em bibelôs dos nossos caprichos. Não exigir das criaturas humanas a perfeição moral que todos estamos muito longe de possuir. Deixar os companheiros tão livres para encontrarem a própria felicidade quanto aspiramos a ser livres por nossa vez. Mágoa, de André Luiz. Se a mágoa lhe bate à porta, entorpecendo-lhe a cabeça ou paralisando-lhe os braços, fuja dessa intoxicação mental enquanto pode. Se você está doente, atenda ao corpo enfermiço, na convicção de que não é com lágrimas que você recupera um relógio defeituoso. Se você errou, busque reconsiderar a própria falta, reajustando o caminho sem vaidade, reconhecendo que você não é o primeiro e nem será o último a encontrar-se numa conta desajustada que roga corrigenda. Se você caiu em tentação, levante-se e prossiga adiante, na tarefa que a vida lhe assinalou, na certeza de que ninguém resgata uma dívida ao preço de queixa inútil. Se amigos desertaram, pense na árvore que, por vezes, necessita da poda, a fim de renovar a própria existência. Se você possui na família um ninho de aflições, é forçoso anotar que o benefício da educação pede a base da escola. Se sofreu prejuízos materiais, recorde que, em muitas ocasiões, a perda do anel é a defesa do braço. Se alguém lhe ofendeu a dignidade, ouvide ressentimentos, ponderando que a criatura de bom senso jamais enfeitaria a própria apresentação com uma lata de lixo. Se a impaciência lhe marca os gestos habituais, acalme-se, observando que os pequeninos desequilíbrios integram, por fim, as grandes perturbações. Seja qual seja o seu problema, lembre-se de que toda mágoa é sombra destrutiva e de que sombra alguma consegue permanecer no coração que se acolhe ao trabalho, procurando servir. O Espantalho, de Hilário Silva. O astuto comandante de entidades das trevas reuniu a pequena expedição de companheiros que voltavam da esfera física, onde haviam ido em combate aos espíritas, e lhes tomava contas. Eu, dizia um dos perseguidores sarcásticos, torturei a cabeça de fervoroso pregador de Kardec, impedindo-lhe o acesso à tribuna por mais de 2 meses. Ótimo, falou o chefe. Entretanto, isso terá trazido muitos benfeitores ao socorro preciso. Eu, chacoteou um deles, consegui provocar a queda de uma criança anulando o concurso de operosa médium passista por 2 semanas. Excelente, concordou o diretor das sombras, mas não resolve porque muita gente do plano superior terá vindo. Outros relacionaram atividades inferiores diversas sem que o mentor cruel demonstrasse encantamento maior. Um deles informou, porém, eu encontrei um grupo de espíritas convictos e devotados, mas passei a frequentar-lhes o pensamento, dizendo-lhes que eles eram imperfeitos, imperfeitos e imperfeitos, até que todos acreditaram não valer mesmo nada. Então aí todos cruzaram os braços e começaram a dormir em abatimento e desânimo. O tenebroso dirigente deu enorme gargalhada e recomendou à turma sombria a levantar, com urgência, em cada sementeira do Espiritismo, o espantalho da imperfeição. No mundo íntimo, de Emmanuel. Em todos os problemas que se reportam à construção e à produção, nos círculos da natureza exterior, surpreendemos recursos drásticos na base das equações necessárias. É o atrito, na direção do progresso, esmerilando, mondando, corrigindo, aperfeiçoando. O solo, na plantação, tolera o corte do arado a lançar-lhe o corpo submisso. O fruto amadurecido recebe a pancada do segador, no dia da ceifa, de modo a transformar-se em pão que sustente a mesa. Antes que o asfalto complemente a segurança da estrada, é preciso que a terra suporte os ataques da picareta. Para que a pedra venha do cerro bruto ao trabalho do homem, quase sempre, sofre a ação do explosivo controlado. O minério, a fim de elevar-se ao nível da indústria, encontra o forno de alta tensão.
O mármore, candidato à obra-prima, submete-se à pressão do cinzel. A planta, para derramar a seiva nutriente ou curativa, sujeita-se aos golpes do incisor. Na cirurgia, o órgão doente, para reabilitar-se, experimenta os lances do bisturi. Instrumentos os mais diversos auxiliam o homem a expurgar, edificar, brunir, renovar. Entretanto, nos grandes conflitos do sentimento, diante das tempestades morais e das provas constrangedoras que atormentam a alma e convulsionam a vida, o remédio indispensável será sempre a constância da paciência, gerando a força da paciência.